meus amados irmãos aqui presentes. Vocês ouviram um evangelho de São Marcos diferente, eu diria até curioso, essa passagem bíblica por causa da resposta de Jesus. Nós somos acostumados a ver Jesus sempre manso, sempre solícito às pessoas, mas a pedagogia de Deus é sempre surpreendente. Deus, ele sempre nos surpreende. E por vezes o seu posicionamento a gente não consegue entender. É aí que surge o homem e a mulher de fé. O homem e a mulher de fé, ela pode não entender toda a pedagogia, todo o jeito de Deus, mas não deixa de crer, não deixa de acreditar. Essa é a diferença principal entre um homem e uma mulher de fé e os que não a têm. Esta mulher aqui, que o Evangelho diz como pagã, da região onde estão acontecendo hoje, esses dias, esses terremotos terríveis, que matou milhares de pessoas. Ela era daquela região pagã e ela veio pedindo de Jesus a cura de sua filha. Mas para a surpresa de todos, Jesus compara ela aos cachorros. Jesus diz assim: olha, fica um pouquinho de lado aí, porque eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, porque você é pagã, você não pertence à nossa religião, você não pertence ao nosso credo. Mas se você chegar em casa, pegar sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, o versículo 28, você vai ver que essa fala de Jesus está entre aspas. O que significa isso? Que ele estava repetindo um ditado popular da época. Na época, se costumava chamar de cachorro quem não era judeu, quem era pagão. Até poucos anos atrás ainda perdurou essa imagem de que pagão não era gente. E as pessoas procuravam o batismo não por conta da fé e da entrada na comunidade cristã, mas para não ser pagão. Este resquício fazia esta mulher se sentir duas vezes discriminada. Primeiro, por sua filha ser uma endemoniada, e segundo, porque ela era pagã. Mas por que Jesus utilizou esta frase tão dura? Seria para humilhar a mulher? Seria para afrontá-la? Colocar ela para baixo? Ela já deveria ter ouvido isso muitas vezes da parte dos judeus. O que nos cabe saber é que Deus, Jesus nosso Senhor, Ele nos educa na fé para que nós sejamos pessoas fortes. E permitam a palavra, e não sejamos cristãos bananas. O que é um cristão forte? É aquele que mesmo diante das adversidades e as dificuldades da vida, não desiste, não arreda o pé. Esta mulher deu uma grande demonstração disso. Ela não tinha uma fé vacilante, oscilante, ela não era uma pessoa de fé de duas caras, por assim dizer. Ela tinha uma fé muito firme, muito confiante em Jesus. E isso, nosso Senhor foi quem estimulou nela, ao desafiá-la, ao ditar para ela, no momento que ela mais precisou, essa frase. E aqui cabe-nos uma pequena reflexão. O que você faria diante dessa resposta de Jesus? Muitos de nós ficaríamos extremamente decepcionados. Quem sabe até íamos processar Jesus no Ministério Público. Íamos para a rede social e iríamos ofender Jesus. Que absurdo, fui maltratado, eu tenho meus direitos. E Jesus provocou. Jesus provocou para tirar o melhor daquela pessoa. A pedagogia de Deus é diferente da pedagogia humana. E é diferente também da pedagogia do demônio. Vocês lembram o Evangelho de São Lucas? Quando o diabo levou Jesus para a montanha, a pedagogia dele foi diferente.
Ao invés de experimentar as pessoas para o bem, ele levava as pessoas à tentação do mal. Prometia mentiras. Lança-te daqui, porque ele dará ordem aos teus anjos, transforma estas pedras em pães. Tudo mentira. A pedagogia do diabo é a da mentira. A de Jesus é para fortalecer você na fé. A natureza, ela é assim. Quem aqui já teve a oportunidade, a gente tem perdido isso mas na cidade grande, mas não devemos. Quem já teve a oportunidade de ver o que é um casulo, antes da borboleta ela criar asas e voar, ela fica presa dentro de um casulo durante um tempo. E se você quebrar aquele casulo, você vê ela se batendo ali dentro. Se você quebrar aquele casulo para ela voar, ela não vai conseguir. Porque aquele tempo que ela está ali dentro do casulo, criando suas asas, criando força, é o tempo em que ela está se fortalecendo. Então você não pode interferir no curso da natureza. Deus colocou esta mulher num casulo para ela se debater e ficar forte. Para ela criar força. Para ela mesma romper o casulo e sair voando. Como uma borboleta saudável. Às vezes a gente não quer. A gente quer que Deus rompa nosso casulo para a gente ter vida fácil. Porque é mais confortável. É assim, meus irmãos, que Deus permite que às vezes a gente passe por provações, por dificuldades, mas é para nos fazer fortes. Se alguma borboleta dentro do casulo desistir de lutar para se tornar uma borboleta forte, é por culpa dela e não do Criador. Entenderam, sim ou não? Pode ser que haja pessoas que desistam da luta, que achem que, não, já que ele me falou isso, eu não quero mais. Eu vou desistir, vou procurar outra religião. Não, é aqui. É verdade, Senhor, mas eu não preciso do pão inteiro, me dê as migalhas. Quando a gente quer, a gente busca pela humilhação, sim. Eu pergunto aos pais e às mães aqui presentes, ou até os filhos, né? Você não passaria uma humilhação pela sua mãe? Sim ou não? Eu passaria quantas fossem necessárias. Você não passaria uma humilhação pelo seu filho? Sim. É para vê-lo bem, para vê-lo saudável? Passo o que for necessário. Uma só é pouca. Esta mulher, para ver a cura de sua filha, ela não tinha medo de passar humilhação na frente dos outros. O que interessava para ela era o quê? A cura da filha. Então, meus irmãos, baixar o nosso orgulho, passar pela provação e pela humilhação, muitas vezes vai ser necessário. E olha que às vezes Deus nos humilha. Às vezes Deus nos faz passar por algumas situações humilhantes. E às vezes até na frente dos outros. É para a gente ver se a gente desiste de ser borboleta. Mas se a gente perseverar, nós vamos nos tornar fortes. E vamos até ajudar os outros que ainda estão no casulo, sofrendo, reclamando. Dizer, olha, já passei por isso. Aguente firme aí, grite, mas continue lutando. Você vai ficar forte um dia. E assim, meus irmãos, esta mulher termina o evangelho, Jesus elogiando a fé dela. Uma fé confiante, uma fé lutadora. Não era uma fé fraca, era uma fé extremamente forte. E para concluir, peçamos a nosso Senhor que nos dê a mesma fé dessa mulher sírio-fenícia, a mesma fé dessa mulher pagã, que é uma fé forte, que é uma fé que não tem medo de passar por humilhações, é uma fé que enfrenta tudo para alcançar as graças de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.